Imagine um exército que vence batalhas sem espadas, apenas com músicos na linha de frente. Parece loucura? Foi exatamente assim que Josafá conquistou uma das maiores vitórias militares da história bíblica. Quando 3 nações inimigas marchavam contra Judá, o rei colocou os músicos à frente do exército e, sem disparar uma única flecha, venceu a batalha. Este não é um episódio isolado. A música na Bíblia tem poder literal para derrubar muralhas, expulsar demônios e transformar reis. Este é apenas um dos segredos reveladores que muitos líderes religiosos nunca contaram sobre o poder explosivo da música nas Escrituras. E atenção, em alguns minutos, vou mostrar como uma descoberta arqueológica recente de instrumentos musicais de 3.000 anos está revolucionando nossa compreensão dos sons que Davi realmente tocava. A música não era apenas entretenimento no mundo bíblico. Era uma arma espiritual, uma ferramenta profética e um veículo de transformação. Você sabia que o rei Davi tinha uma equipe de 4.000 músicos profissionais e 288 mestres cantores em regime integral? Era um investimento maior que muitas nações faziam em seus exércitos inteiros. E aqui está algo mais surpreendente. A própria palavra salmo vem do termo grego psalo, que significa tocar com os dedos. Os salmos não eram textos para serem lidos silenciosamente. Eram partituras vivas para serem cantadas, gritadas e proclamadas com acompanhamento instrumental. Quando você lê um salmo em silêncio, está experimentando apenas uma fração de seu poder original. A primeira menção de música na Bíblia aparece em um contexto que poucos notam. Na linhagem do assassino Caim, Jubal, descendente de Caim, é chamado o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Isso revela algo profundo. Mesmo em uma genealogia marcada pelo sangue e violência, Deus permitiu que surgisse a beleza transcendente da música. Um lembrete do poder redentor que permeia todas as Escrituras. Se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento perfeito. Estamos desvendando os segredos musicais da Bíblia que transformarão completamente sua compreensão da adoração, da guerra espiritual e do próprio coração de Deus. Ative o sininho agora mesmo para não perder nenhuma destas revelações. A Bíblia contém mais de 600 referências diretas à música, mais que menções ao céu, ao amor ou ao inferno. Por quê? Porque a música não era apenas um elemento cultural para os hebreus, era o idioma primário da experiência espiritual, a linguagem que conectava o humano e o divino de formas que as palavras sozinhas jamais poderiam. Quando Moisés e os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, sua primeira reação não foi construir um monumento, nem escrever um tratado teológico, foi compor uma canção. O Cântico de Moisés, em Êxodo 15, é considerado um dos poemas mais antigos da literatura mundial. Logo depois, Miriam, sua irmã, pegou um tamborim e liderou todas as mulheres em dança e louvor. Este padrão se repete constantemente nas Escrituras. Nos momentos de maior significado espiritual, a música não era opcional. Era a resposta natural e necessária. Os instrumentos musicais do mundo bíblico eram surpreendentemente sofisticados. Arqueólogos descobriram em escavações recentes liras com 10 cordas perfeitamente afinadas em escalas que ainda usamos hoje. Entre os instrumentos mencionados nas Escrituras, encontramos o quinor, a harpa ou lira de Davi, o nevel, uma harpa maior, o shofar, o chifre de carneiro, o shalil, flauta, vários tipos de tambores como o tof e os símbolos de metal. Juntos, eles criavam uma orquestra que podia ser ouvida a quilômetros de distância. Um aspecto revolucionário da música hebraica era sua natureza participativa. Diferente dos cultos pagãos, onde apenas os sacerdotes cantavam,
No culto israelita, todo o povo era convidado a participar. Muitos salmos têm estrutura responsorial, onde um líder cantava uma frase e a congregação respondia. O Salmo 136 é um exemplo perfeito. Cada verso é seguido do refrão, porque o seu amor dura para sempre. E adivinhe, este formato responsorial é a origem do que hoje chamamos cânticos congregacionais nas igrejas. O rei Davi elevou a música a um novo patamar na adoração hebraica. Ele não apenas compôs aproximadamente metade dos salmos, mas também estabeleceu um sistema de adoração sem precedentes. Em 1 Crônicas 23:5, lemos que ele nomeou 4.000 músicos levitas para louvar ao Senhor. Em 1 Crônicas 25, ele organiza 288 músicos treinados e habilidosos, em 24 turnos, para garantir que a adoração musical nunca cessasse no tabernáculo. Os Salmos, esse tesouro poético musical da Bíblia, não formam uma coleção homogênea. Existem vários tipos: salmos de louvor, lamentação, procissão, sabedoria, reais e messiânicos. Cada tipo tinha funções específicas na vida espiritual do povo. Os salmos de lamentação, por exemplo, que constituem quase um terço do saltério, mostram como a expressão musical não servia apenas para celebração. Servia também para processar dor, dúvida e sofrimento na presença de Deus. Um detalhe fascinante que poucos conhecem: muitos salmos contêm instruções musicais específicas. Termos como Selá, que aparece 71 vezes nos salmos, provavelmente indicava uma pausa musical ou um interlúdio instrumental. Palavras como alamote podem ter indicado que certas partes deveriam ser cantadas por vozes femininas. O termo gitite pode se referir a um instrumento ou estilo musical da cidade filisteia de Gate. Estas são basicamente as partituras da antiguidade. Quando o rei Salomão dedicou o templo, a música atingiu seu apogeu de glória. 2 Crônicas 5, 12 e 14 descreve uma cena impressionante. 120 sacerdotes tocando trombetas, acompanhados por cantores e músicos tocando símbalos, harpas e liras. O texto diz que os trombeteiros e os cantores uniram-se num só som para louvar e dar graças ao Senhor. E naquele preciso momento, a glória do Senhor encheu o templo de Deus. A música não era apenas usada em contextos de adoração, mas também como ferramenta profética. Em 2 Reis 3:15, o profeta Eliseu pede um músico antes de profetizar, dizendo: "Tragam-me um arpista." Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu e ele profetizou. Esta conexão entre música e profecia aparece repetidamente na Bíblia, sugerindo que certas frequências ou expressões musicais facilitavam a comunicação divina. Uma das descobertas arqueológicas mais emocionantes dos últimos anos aconteceu em 2012, quando arqueólogos desenterraram o que parece ser um pequeno templo de 3.000 anos em Khirbet Qeiyafa, Israel. Entre os artefatos encontrados estava um modelo em miniatura de um templo que mostra instrumentos musicais sendo usados em adoração. A primeira evidência física de como a música era parte integrante do culto no período do rei Davi. A música não era apenas um elemento cerimonial na cultura bíblica, era literalmente uma arma espiritual e militar. Lembre-se da famosa Batalha de Jericó. Como aquelas muralhas impenetráveis caíram, através do som. Deus ordenou que o povo marchasse ao redor da cidade por 7 dias, e no 7º dia os sacerdotes sopraram as trombetas e o povo gritou, e as muralhas desabaram. É o primeiro caso documentado de guerra sônica na história. Em 2 Crônicas 20, encontramos outro exemplo impressionante. O rei Josafá enfrentava uma coalizão de exércitos muito superior em número. Em vez de posicionar seus melhores guerreiros na frente, ele colocou os músicos. O texto diz:
Depois de consultar o povo, Josafá nomeou homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército. O resultado? Os exércitos inimigos começaram a lutar entre si até se destruírem completamente. Vitória sem disparar uma única flecha. Um dos episódios mais íntimos envolvendo música nas Escrituras acontece entre Davi e o rei Saul. Em 1 Samuel 16, lemos que um espírito maligno da parte do Senhor atormentava Saul. A solução? Música terapêutica. Davi era chamado para tocar sua harpa, e Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Este é um dos primeiros registros históricos do uso de musicoterapia para tratamento de distúrbios mentais e espirituais. Algo que raramente se discute é como os salmos lidam honestamente com todo o espectro da experiência humana. Não encontramos apenas louvores jubilosos, mas também expressões de raiva, depressão, vingança e dúvida. O Salmo 137 chega a falar em despedaçar bebês contra as rochas. Os salmos nos dão permissão para trazer nossas emoções cruas, mesmo as socialmente inaceitáveis, para a presença de Deus através da expressão musical e poética. Os instrumentos mencionados na Bíblia tinham significados simbólicos específicos. O shofar, chifre de carneiro, por exemplo, está ligado ao sacrifício de Isaque quando Deus providenciou um carneiro em seu lugar. Soprá-lo não era apenas fazer música, era lembrar a provisão e redenção divinas. As trombetas de prata, mencionadas em Números 10, eram usadas para reunir a assembleia e anunciar festivais, conectando som e comunidade. A música na tradição hebraica tinha também uma dimensão cósmica. O Salmo 19 fala que os céus declaram a glória de Deus e que, dia após dia, derramam discurso. Os rabinos interpretavam isso como uma referência à música das esferas. A ideia de que os corpos celestes produzem uma sinfonia cósmica em sua órbita. Para os autores bíblicos, toda a criação estava envolvida num ato contínuo de adoração musical. Outro aspecto revolucionário. A música era o método principal de educação teológica em Israel. Em Deuteronômio 31, 19 e 22, Deus instrui Moisés a escrever este cântico e a ensiná-lo aos israelitas. Por quê? Para que este cântico seja uma testemunha para mim contra os israelitas. A música, com sua combinação de palavra e melodia, tem poder mnemônico. Fixava os conceitos teológicos na memória coletiva de forma muito mais eficaz que textos escritos numa época em que a maioria das pessoas era analfabeta. Nos momentos críticos da história de Israel, a música sempre teve papel central. Durante o exílio babilônico, quando o povo estava longe do templo, os salmos se tornaram vitais para manter a identidade e a fé. O Salmo 137 captura esse momento. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos lembrando de Sião. Nos salgueiros, penduramos nossas harpas. Mesmo quando não podiam tocar, os instrumentos continuavam sendo símbolos poderosos da identidade cultural e espiritual. A descoberta arqueológica que prometi revelar aconteceu em 2015, quando pesquisadores do Instituto de Arqueologia da Universidade Hebraica de Jerusalém recriaram os sons de instrumentos antigos. Usando ossos de animais e cerâmica encontrados em escavações, replicaram flautas e apitos de 3.000 anos. O resultado surpreendente? Muitos desses instrumentos produzem exatamente as mesmas escalas pentatônicas que encontramos transcritas em textos antigos, confirmando uma continuidade musical que atravessa milênios. A transição do Antigo para o Novo Testamento revela uma fascinante continuidade musical. Os primeiros cristãos, sendo majoritariamente judeus, trouxeram sua rica tradição musical para a igreja nascente. Efésios 5,19 menciona salmos, hinos e cânticos espirituais, uma tripla categorização que reflete diferentes tradições musicais. Os salmos
eram o saltério hebraico. Os hinos provavelmente se referiam a novas composições cristãs, como o Magnificat de Maria, e os cânticos espirituais possivelmente eram canções espontâneas inspiradas pelo Espírito Santo. Um dos momentos mais reveladores sobre música no Novo Testamento ocorre quando Paulo e Silas estão presos em Filipos. À meia-noite, em vez de lamentar sua situação, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. O resultado: um terremoto abre todas as portas da prisão. Este não é apenas um milagre conveniente, é uma demonstração poderosa do princípio espiritual que permeia toda a Escritura. O louvor liberta. A estrutura poética dos Salmos é um testemunho da sofisticação literária dos hebreus. O elemento central é o paralelismo, onde uma ideia é expressa e depois expandida, contrastada ou completada na linha seguinte. No Salmo 19:1, vemos: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Esta técnica poética não apenas criava beleza literária, mas facilitava a memorização e o canto responsorial. Os estudiosos identificam pelo menos 7 categorias principais de salmos. Os salmos de louvor, como o Salmo 150, celebram a grandeza de Deus. Os salmos de lamentação, como o Salmo 22, expressam dor e súplica. Os salmos reais, como o Salmo 2, focam na monarquia davídica. Os salmos de sabedoria, como o Salmo 1, oferecem instrução prática. Os salmos de peregrinação, ou cânticos de subida, Salmos 120 e 134, eram cantados durante viagens a Jerusalém. Cada categoria tinha função específica na vida espiritual da comunidade. Um aspecto revolucionário da música cristã primitiva era sua natureza contracultural. Enquanto a música greco-romana era frequentemente associada a festividades licenciosas e cultos pagãos, os cristãos desenvolveram uma tradição musical distinta, focada na adoração a um único Deus e na edificação da comunidade. Plínio, o jovem, escrevendo ao imperador Trajano por volta de 112 d.C., menciona que os cristãos tinham o costume de se reunir antes do amanhecer e cantar alternadamente um hino a Cristo, como a um Deus. Muitos não percebem que os primeiros hinos cristãos estão preservados no próprio Novo Testamento. Passagens como Filipenses 2, 6, 11, Colossenses 1, 15, 20 e 1 Timóteo 3, 16 são consideradas pelos estudiosos como hinos primitivos que Paulo incorporou em suas cartas. Sua estrutura rítmica, linguagem elevada e foco cristológico sugerem que eram cantados nas reuniões das primeiras comunidades cristãs. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1947 revolucionou nossa compreensão da música ritual judaica do período do Segundo Templo, exatamente o contexto em que Jesus viveu. Entre os textos encontrados estavam cânticos do sacrifício sabático, com instruções detalhadas sobre como a música deveria acompanhar os rituais. Mais surpreendente ainda, alguns fragmentos contêm o que parecem ser notações musicais primitivas, os primeiros inários da história. Você já se perguntou como soava realmente a música no tempo de Davi ou Jesus? Em 2018, musicólogos e arqueólogos do Projeto de Música Antiga de Jerusalém realizaram um experimento fascinante. Usando réplicas precisas de instrumentos antigos baseadas em achados arqueológicos, recriaram melodias usando escalas e padrões documentados em textos antigos. O resultado foi revelador. Em vez do som solene e monótono que muitas pessoas imaginam, a música hebraica antiga era vibrante, rítmica e expressiva, mais próxima da música do Oriente Médio contemporâneo que dos cânticos gregorianos ocidentais. O uso dos salmos como livro de orações cantadas criava uma experiência espiritual holística. Imagine estar no templo durante uma das grandes festas.
O aroma do incenso, a majestuosidade da arquitetura, as vestimentas coloridas dos sacerdotes e então, ecoando pelas paredes de pedra, centenas de vozes cantando em uníssono, acompanhadas por harpas, símbolos e trombetas. Era uma experiência sensorial completa que envolvia corpo, mente e espírito. A música não era apenas uma forma de expressão artística na Bíblia. Ela estava intrinsecamente ligada à identidade e resistência cultural do povo hebreu. Quando os israelitas foram exilados na Babilônia, seus captores pediram: "Cantem para nós uma das canções de Sião." Mas os exilados responderam: "Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira?" Esse momento poderoso revela como a música funcionava como guardião da identidade cultural e espiritual. Algumas canções eram tão sagradas que não podiam ser performadas como mero entretenimento para estrangeiros. Os salmos messiânicos são algumas das profecias mais precisas sobre Jesus em toda a Bíblia. O Salmo 22, por exemplo, escrito séculos antes da crucificação, descreve com detalhes impressionantes a experiência de Cristo na cruz. Desde seu grito, meu Deus, por que me abandonaste?", até a divisão de suas vestes e a perfuração de suas mãos e pés. É como se Davi tivesse sido transportado no tempo para testemunhar o Calvário e colocá-lo em canção. Você sabia que os Salmos eram organizados em 5 livros que espelham os 5 livros de Moisés, Pentateuco? Cada livro termina com uma doxologia, expressão de louvor, criando um padrão deliberado que sugere que os Salmos foram cuidadosamente compilados, não apenas como canções individuais, mas como um roteiro musical completo para a jornada espiritual de Israel, da criação à redenção. A influência dos Salmos na música ocidental é impossível de superestimar. O canto gregoriano medieval, os corais de Bach, os oratórios de Handel, até mesmo compositores contemporâneos como Stravinsky e Bernstein, todos beberam desta fonte. A estrutura antifonal, canto e resposta dos Salmos, moldou a liturgia cristã por 2 milênios. Quando você ouve um coro cantando Aleluia em partes alternadas, está testemunhando um eco direto da prática musical do Templo de Jerusalém. Um aspecto comovente dos Salmos é como eles dão voz ao sofrimento humano. Quase 1/3 de todos os Salmos são lamentações, expressões de dor, desamparo e desespero. O Salmo 88, por exemplo, é o único que começa na escuridão e termina na escuridão, sem a típica resolução esperançosa. Em uma época onde frequentemente só permitimos emoções positivas em contextos religiosos, os Salmos nos lembram que expressar dor e angústia através da música é uma prática espiritual legítima e bíblica. A música não era apenas um acompanhamento para o texto bíblico. Muitas vezes era o veículo principal da revelação divina. Em 1 Crônicas 25:1-3, lemos sobre os músicos que profetizavam acompanhados por harpas, liras e símbolos. Essa conexão entre profecia e música sugere que certas verdades espirituais são melhor transmitidas através de melodia e ritmo do que apenas palavras. Algumas revelações são melhor cantadas que faladas. Os Salmos empregam uma técnica literária chamada acróstico, onde as primeiras letras de cada verso seguem o alfabeto hebraico. O Salmo 119, o mais longo da Bíblia, é um exemplo impressionante. Cada seção de 8 versos começa com a mesma letra hebraica, percorrendo sequencialmente todo o alfabeto. Esse padrão não apenas tornava os salmos mais fáceis de memorizar, mas também comunicava uma ideia teológica, que o louvor a Deus deve abranger tudo, de A a Z. Numa descoberta fascinante em 2017, arqueólogos trabalhando em Jerusalém desenterraram selos de argila de 2.700 anos, que mostram o que parecem ser liras de formato distintamente judaico. Esses selos, datados do período do Primeiro Templo,
mostram instrumentos idênticos aos descritos como harpas de Davi e confirmam detalhes específicos mencionados na Bíblia sobre o design desses instrumentos. A arqueologia mais uma vez comprova a precisão histórica do texto bíblico. Um aspecto radical dos Salmos é sua audaciosa familiaridade com Deus. Os salmistas frequentemente questionam, desafiam e até acusam Deus. Por que escondes tua face? Salmo 44, 24. Desperta, porque dormes, Senhor. Salmo 44, 23. Esta honestidade crua contrasta fortemente com o comportamento reverente típico de culturas contemporâneas, onde divindades eram abordadas apenas com submissão temerosa. Os Salmos revelam um relacionamento com Deus, onde a autenticidade emocional era mais valorizada que etiqueta religiosa. A tradição musical do templo foi tão significativa que quando os judeus foram dispersos pelo mundo após a destruição do segundo templo, em 70 d.C., eles levaram suas melodias consigo. Comunidades judaicas geograficamente distantes, como as do Iêmen, Marrocos e Europa Oriental, preservaram melodias com padrões tonais semelhantes, uma evidência impressionante da persistência da memória musical ao longo de milênios de diáspora. O poder transformador da música bíblica transcende contextos religiosos. Em 2015, um estudo fascinante da Universidade de Maryland mostrou que pacientes com Alzheimer, que não conseguiam mais reconhecer familiares, ainda podiam cantar hinos e canções religiosas de sua juventude. A neurociência confirma o que as escrituras já demonstravam. A música acessa partes do cérebro que resistem mesmo quando outras funções cognitivas deterioram. Quando o rei Davi tocava para Saul, ele estava acessando circuitos neurais que palavras sozinhas não alcançam. Os primeiros monges cristãos desenvolveram o conceito de Opus Dei, a obra de Deus, que consistia em cantar todos os 150 salmos em ciclos regulares. Na tradição beneditina medieval, os monges interrompiam seu sono para cantar salmos durante a madrugada. Por quê? Eles acreditavam que enquanto o resto do mundo dormia, alguém precisava manter o louvor contínuo a Deus. Este conceito de adoração perpétua tem raízes diretas na organização dos músicos levitas por Davi, que estabeleceu turnos para garantir louvor ininterrupto. Cada instrumento mencionado na Bíblia carrega significados teológicos profundos. A harpa, quinor, associada a Davi, simboliza a alegria e celebração divina. O shofar, chifre de carneiro, representa convocação e alerta espiritual. Os símbolos, mencionados no Salmo 150, simbolizam proclamação pública e celebração exuberante. Os tambores, frequentemente tocados por mulheres, estão associados à vitória e libertação. Estes símbolos permearam toda a história da música sacra ocidental. Um fenômeno extraordinário ocorre em comunidades etíopes que preservaram tradições judaicas antigas. Eles mantêm melodias para os salmos, que musicólogos acreditam terem raízes que remontam ao período do Segundo Templo. Quando estas comunidades foram descobertas pelo Ocidente no século XX, estudiosos ficaram chocados ao perceber que suas melodias seguem os mesmos padrões modais encontrados em fragmentos musicais antigos. É como ouvir um eco sonoro direto do tempo de Jesus. Na tradição mística judaica, acreditava-se que certas combinações de música e texto sagrado podiam literalmente reparar o mundo. O conceito de Tikkun Olam, reparação do mundo, era frequentemente associado a cantos específicos realizados em momentos astrológicos precisos. Esta tradição influenciou fortemente os cabalistas medievais e, surpreendentemente, pode ser traçada até certas rubricas nos próprios salmos, que indicam momentos específicos do dia para sua performance. Um detalhe revelador nos salmos é o uso frequente da palavra hebraica Selá, que aparece 71 vezes. Embora seu significado exato seja debatido,
Muitos musicólogos acreditam que indicava uma pausa instrumental ou mudança de tonalidade. É essencialmente uma instrução musical dizendo pare e reflita, ou ouça atentamente. Imagine, em meio à expressão mais intensa de emoção, uma instrução para pausa e contemplação. Isso revela uma sofisticação surpreendente na compreensão antiga do poder transformador do silêncio dentro da música. A música não era apenas uma parte da adoração no mundo bíblico, ela também moldava a compreensão teológica. O livro de Apocalipse, com suas descrições da adoração celestial, está repleto de referências ao templo e seus rituais musicais. João descreve harpas de Deus, Apocalipse 15, 2, e um novo cântico, Apocalipse 5, 9, sendo cantado ao redor do trono. A imagem final da redenção cósmica é retratada como um evento musical, sugerindo que a música não é apenas um acessório da fé, mas está no coração da realidade espiritual. Em 2019, arqueólogos Israir Pó, despercebido até então, pequenas perfurações nos ossos das aves, o que as transformava em flautas simples. Essa descoberta sugere que a criação musical era ainda mais generalizada do que se pensava anteriormente. Não apenas um fenômeno dos centros religiosos, mas parte da vida cotidiana das pessoas comuns no mundo bíblico. A forma como cantamos os salmos hoje foi profundamente influenciada por uma figura do século IV, Santo Ambrósio de Milão. Ele adaptou melodias do Oriente para os salmos traduzidos para o latim, criando padrões que ainda influenciam o canto gregoriano e a himnologia moderna. Santo Agostinho descreve em suas Confissões como foi profundamente movido por estes cantos. Quão abundantemente chorei ouvindo teus hinos e cânticos, tocado agudamente pelos sons da tua igreja, a cantar docemente. Uma conexão fascinante entre música e profecia ocorre no livro de 2 Reis 3, onde o profeta Eliseu pede um músico antes de profetizar. O texto diz: enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu, e ele então profetizou. Este episódio sugere que certos estados receptivos à revelação divina eram facilitados pela música, um conceito que muitas tradições místicas ao redor do mundo também reconhecem. Um aspecto revolucionário da música na Bíblia é sua função como teologia participativa. Enquanto conceitos teológicos complexos podiam ser inacessíveis para pessoas comuns, as canções permitiam que todos, independentemente de educação ou status social, internalizassem e expressassem verdades profundas sobre Deus. Quando Moisés ensinou o cântico em Deuteronômio 32 ao povo, ele estava literalmente colocando teologia na boca das pessoas comuns, uma democratização radical do conhecimento espiritual. O impacto da tradição musical hebraica na liturgia cristã é evidente até hoje. A estrutura de chamado e resposta, presente em muitas igrejas, onde o líder canta uma frase e a congregação responde, vem diretamente da prática do templo. Os termos antífona e responsório, usados na música sacra, são heranças diretas dos padrões de canto dos salmos no culto judaico antigo. Quando Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos, o texto diz que depois de cantarem um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Mateus 26, 30. Qual seria este hino? Quase certamente eram os Salmos 113, 118, conhecidos como o Hallel, louvor, tradicionalmente cantados na conclusão da refeição de Páscoa. Imagine Jesus, horas antes de sua crucificação, cantando palavras como: as cordas da morte me envolveram, mas o Senhor me ajudou. Salmo 116, 3, 6. A música não era periférica para Jesus, era parte central de como ele enfrentou sua hora mais difícil. Uma descoberta crucial para a musicologia bíblica ocorreu em 1970, quando arqueólogos encontraram tabletes cuneiformes de aproximadamente 1400 a.C. em Ugarit.
atual Síria. Estes tabletes contêm o que são considerados os exemplos mais antigos de notação musical do mundo, incluindo instruções sobre afinação de instrumentos de corda em escalas que correspondem precisamente às descrições de instrumentos no Antigo Testamento. Esta descoberta revolucionou nossa compreensão da sofisticação musical do mundo bíblico. A prática de entoar ou cantar as Escrituras, em vez de apenas lê-las, tem profundas raízes bíblicas. A palavra hebraica kara, proclamar, ler, frequentemente implicava uma recitação cantada. Esta tradição continuou no cristianismo primitivo e se desenvolveu em diversas formas: canto gregoriano no Ocidente, canto bizantino no Oriente, cantilação judaica nas sinagogas. Este princípio reconhece que certas verdades são melhor absorvidas quando entoadas que quando simplesmente faladas. Um enigma fascinante nos Salmos são as inscrições musicais no início de muitos deles. Por exemplo, ao mestre de músicas conforme os lírios, Salmo 45, ou conforme a corça da manhã, Salmo 22. Estas parecem ser indicações de melodias bem conhecidas da época, essencialmente dizendo: cante este salmo na melodia de os lírios. É como se encontrássemos um inário antigo com instruções para cantar um texto novo na melodia de Amazing Grace. A música na Bíblia frequentemente servia como marco mnemônico para eventos cruciais. Quando os israelitas cruzaram o Jordão, foram instruídos a criar um memorial de pedras. Mas para eventos como a libertação do Egito, o memorial era uma canção. Em Êxodo 15:1, Moisés diz: cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Séculos depois, o povo ainda cantava esta canção, relembrando vividamente um evento que não haviam testemunhado pessoalmente. A música transcende tempo de uma forma que monumentos físicos não conseguem. Os salmos revelam uma diversidade surpreendente de expressão emocional que desafia estereótipos sobre religião antiga como rígida ou monótona. Encontramos desde explosões estáticas de alegria, Salmo 150, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos ressonantes, até expressões de desolação absoluta, Salmo 88. Minha alma está cheia de angústia e minha vida se aproxima da morte. Esta amplitude emocional oferece um corretivo poderoso para tradições religiosas que tendem a privilegiar apenas um tipo de expressão. Pesquisas recentes em neurociência confirmam o que os escritores bíblicos já sabiam intuitivamente. Cantar em grupo cria uma sincronia notável entre os participantes. Um estudo de 2015 da Universidade de Gothenburg, na Suécia, mostrou que quando pessoas cantam juntas, seus batimentos cardíacos se sincronizam. Este fenômeno fisiológico pode explicar parcialmente por que o canto comunitário era tão central na espiritualidade bíblica. Ele literalmente unificava o povo em nível físico e emocional. A tradição de cantare la nona, cantar à maneira dos ancestrais, em comunidades judaicas, sefarditas, preservou melodias que podem ter raízes no período do Segundo Templo. Estas comunidades mantêm que algumas de suas melodias foram transmitidas oralmente desde o tempo anterior à destruição do templo em 70 b.C. Estudos de etnomusicologia identificaram padrões melódicos consistentes nessas tradições que correspondem a descrições antigas de música do templo. Uma fascinante possibilidade de que possamos ainda hoje ouvir ecos genuínos da música que Jesus teria conhecido. A tradição musical bíblica desafia diretamente nossa cultura contemporânea de consumo passivo. No culto israelita, não existia distinção rígida entre performers e audiência. Todos eram participantes ativos. O Salmo 149:3 instrui: louvem seu nome com danças, façam música com tambor e harpa.
Este chamado à participação ativa contrasta fortemente com tendências modernas, onde a adoração se torna um espetáculo para ser assistido, em vez de uma experiência para ser vivida coletivamente. Os tons emocionais dos salmos revelam algo profundo sobre espiritualidade autêntica. Aproximadamente 40% dos salmos são lamentações, expressões de tristeza, questionamento ou desespero. Comparativamente, quantas de nossas músicas de adoração contemporâneas expressam lamento? Este desequilíbrio sugere que podemos ter negligenciado uma dimensão vital da expressão espiritual que era central para os autores bíblicos: a capacidade de trazer dor genuína para a presença de Deus através da música. A música era uma ferramenta missionária poderosa na igreja primitiva. Plínio, o jovem, observou com preocupação que os cristãos cantavam hinos a Cristo como a um Deus. Nota-se a dimensão evangelística dessas canções que proclamavam a divindade de Cristo em uma sociedade politeísta. Paulo e Silas, cantando na prisão de Filipos, não estavam apenas buscando conforto pessoal, mas proclamando publicamente sua fé. E o carcereiro e sua família acabaram se convertendo. A música funcionava como declaração pública de lealdade a Cristo em um mundo hostil. Um aspecto revolucionário dos Salmos é sua função como script para processar emoções difíceis. O Salmo 137 expressa raiva brutal contra os babilônios, culminando no desejo violento de despedaçar crianças contra rochas. Este salmo não endossa violência. Ele fornece um canal sagrado para a expressão honesta de emoções destrutivas. Em vez de agir com violência, o salmista transforma sua raiva em poesia e música, entregando-a a Deus. Esta função psicológica dos salmos, como processamento emocional saudável, tem implicações profundas para a saúde mental contemporânea. Pesquisas modernas em neurociência confirmam o poder terapêutico da música que Davi demonstrou com Saul. Um estudo de 2013, publicado na revista Neuron, mostrou que música afeta diretamente o sistema límbico e a produção de neurotransmissores como dopamina e serotonina. Outro estudo de 2018 na Nature demonstrou que música específica pode reduzir os níveis do hormônio do estresse cortisol. Quando Davi tocava para acalmar o espírito perturbado de Saul, ele estava aplicando um princípio terapêutico que a ciência moderna agora confirma. Uma prática inspiradora na tradição judaica é o conceito de nigun, melodias sem palavras que expressam o que está além da linguagem. Estas canções puramente vocais, compostas apenas de sílabas como bim bam bim ou ai ai ai, reconhecem que algumas experiências espirituais transcendem a articulação verbal. Esta prática tem paralelos com o conceito de gemidos inexprimíveis, mencionado por Paulo em Romanos 8:26, onde o Espírito intercede por nós com suspiros que palavras não podem expressar. Um aspecto fascinante do templo era sua acústica intencional. Arqueólogos e engenheiros acústicos, estudando as ruínas do Templo de Herodes, descobriram que sua arquitetura criava propriedades sonoras específicas, incluindo áreas de amplificação natural, onde a voz do sacerdote podia ser ouvida claramente por milhares sem amplificação eletrônica. Nichos e câmaras ressonantes foram estrategicamente posicionados para maximizar o impacto dos coros levíticos e instrumentos. Era engenharia acústica sofisticada em tempos pré-modernos. Uma tradição extraordinária que se desenvolveu a partir dos Salmos é o conceito de psalmodia contínua, canto ininterrupto dos Salmos dia e noite. No mosteiro de Akoimetos, em Constantinopla, fundado no século V, os monges se dividiam em grupos para garantir que o canto nunca cessasse, uma prática que continuou por quase 1000 anos. Esta tradição foi inspirada diretamente na organização dos levitas por Davi,
que estabeleceu turnos de músicos no tabernáculo e no mandamento de Salmos 119, 164. 7 vezes por dia eu te louvo. A poesia dos Salmos não era apenas arte sofisticada, era teologia profunda. O Salmo 119, construído como um elaborado acróstico alfabético hebraico com 22 seções, uma para cada letra, cria visualmente o conceito de totalidade e completude. Sua estrutura meticulosa reflete seu tema central, a perfeição e abrangência da lei de Deus. Forma e conteúdo se fundem perfeitamente. Um princípio que compositores cristãos como Bach incorporariam milênios depois, quando inscreveria Soli Deo Gloria, glória somente a Deus, em suas partituras. Uma das descobertas mais emocionantes da arqueologia musical bíblica ocorreu em 1968, quando escavações em Jerusalém revelaram um pequeno sino de prata datado aproximadamente de 800 a.C. Este sino, provavelmente parte das vestes sacerdotais descritas em Êxodo, ainda estava funcional quando encontrado, permitindo que os arqueólogos ouvissem literalmente o mesmo som que ecoava no templo quase 3 milênios atrás. A nota musical que ele produzia, um Lá perfeito, exatamente a nota que usamos hoje como referência de afinação. A filosofia musical bíblica desafia profundamente nossas divisões contemporâneas entre sagrado e secular. Nos Salmos, toda a criação é convidada a fazer música para Deus, montanhas, rios, animais e pessoas. O Salmo 148 convoca o sol, a lua, as estrelas, os animais marinhos e os ventos a louvarem a Deus. Esta visão cósmica da música sugere que toda expressão musical autêntica, independente do gênero ou contexto, tem potencial para conexão espiritual. Como C.S. Lewis observou, não é que as coisas sagradas sejam melhores que as seculares, mas que toda a realidade é sagrada e o mundo dito secular é simplesmente aquela parte da realidade sagrada da qual temporariamente removemos os olhos. A multimodalidade do culto bíblico contrasta fortemente com muitas experiências religiosas ocidentais modernas. No templo, a adoração envolvia todos os sentidos simultaneamente: o visual, arquitetura, cores, vestimentas, auditivo, música, recitação, olfativo, incenso, sacrifícios, gustativo, refeições sacrificiais e tátil, danças, prostrações. Em particular, a combinação de música com movimento físico era essencial. O verbo hebraico zamar, fazer música, frequentemente implica acompanhamento de movimento corporal. Esta integração corpo-mente-espírito desafia tradições que reduziram a adoração a uma experiência principalmente cerebral. Um aspecto revolucionário dos Salmos é sua função formativa. Estudos modernos em neuroplasticidade mostram que o que cantamos repetidamente literalmente molda nossos circuitos neurais. Quando israelitas cantavam regularmente "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", não estavam apenas expressando uma verdade, estavam gravando-a em seus cérebros. O neurocientista Andrew Newberg observa que cantar repetidamente afirmações positivas cria novos caminhos neurais que reforçam essas crenças no cérebro. Os antigos israelitas aplicavam intuitivamente princípios que a neurociência só confirmaria milênios depois. Comunidades indígenas ao redor do mundo frequentemente encontram profunda ressonância com aspectos da tradição musical bíblica que foram perdidos na maior parte do cristianismo ocidental. Por exemplo, nações primeiras, nações no Canadá e tribos aborígenes na Austrália têm revitalizado suas expressões de fé cristã, incorporando instrumentos tradicionais como tambores e didgeridoos. Surpreendentemente, estas práticas muitas vezes se alinham mais estreitamente com a adoração bíblica original, que também priorizava percussão, movimento e expressão comunitária, do que muitas tradições litúrgicas europeias. Um aspecto pouco explorado da música bíblica
é seu papel na construção de comunidades multiétnicas. No Pentecostes, pessoas de todas as nações debaixo do céu ouviram os apóstolos falando em suas próprias línguas. Esta diversidade linguística se refletiu nas práticas musicais da igreja primitiva. O historiador Sócrates Escolástico, 380-450 d.C., registra que cristãos em diferentes regiões cantavam em siríaco, grego, latim e línguas locais, frequentemente reunindo-se para cantar em diversas línguas simultaneamente. Uma prática que visualizava a promessa de Apocalipse, onde pessoas de toda tribo, língua, povo e nação adoram juntas. Em 2008, uma descoberta arqueológica extraordinária em Jerusalém revelou um selo de argila de 2.600 anos com a inscrição "Pertence a Gedalias, supervisor da casa do rei". O mesmo Gedalias, mencionado em Jeremias 38:1 como um dos oficiais que se opôs ao profeta. Este achado não apenas confirma a historicidade dos relatos bíblicos, mas nos conecta diretamente com as tensões políticas que inspiraram alguns dos salmos de lamentação mais poderosos. Os salmos não eram abstrações espirituais, eram respostas a circunstâncias históricas específicas que agora podemos confirmar arqueologicamente. Um padrão fascinante nos Salmos é como frequentemente começam com angústia e terminam com confiança. O Salmo 13 começa com: "Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre?" Mas conclui com: "Confio em teu amor, meu coração se alegra em tua salvação." Esta estrutura não era acidental. Era uma pedagogia emocional deliberada, ensinando o povo a processar seus sentimentos negativos e transformá-los através da adoração. Terapeutas modernos reconhecem este processo como regulação emocional, uma habilidade psicológica vital que os salmos ensinavam através da música. A tradição dos salmos de ascensão, Salmos 120 e 134, cantados por peregrinos a caminho de Jerusalém para as festas, revela como a música funcionava como preparação espiritual. Os peregrinos não começavam a cantar apenas quando chegavam ao templo. O processo musical começava dias ou semanas antes, enquanto ainda estavam em jornada. Cada salmo marcava uma etapa da preparação interior. Este princípio, que a jornada para a adoração é tão sagrada quanto o destino, oferece um poderoso contraponto à mentalidade de entretenimento instantâneo, que permeia muitas experiências religiosas contemporâneas. Uma prática particularmente poderosa na tradição salmódica é o uso de refrões comunitários. O Salmo 136 repete: "Seu amor dura para sempre", após cada verso, criando um padrão onde um líder cantava a linha principal e toda a comunidade respondia com o refrão. Esta estrutura não apenas facilitava a participação universal, mesmo crianças ou estrangeiros que não conheciam todo o texto podiam participar do refrão, mas também enfatizava teologicamente a verdade central sobre o caráter de Deus que o autor queria imprimir nas mentes e corações dos adoradores. Uma tradição extraordinária que emergiu dos Salmos foi a Lectio Divina Musical, uma prática medieval de meditação onde textos bíblicos eram lentamente cantados em tom simples, permitindo aos participantes absorver as palavras não apenas intelectualmente, mas emocionalmente e corporalmente. Monastérios como os de Taizé, na França, revitalizaram esta prática, criando canções meditativas curtas e repetitivas baseadas em frases bíblicas. Pesquisas recentes mostram que este tipo de canto repetitivo induz estados cerebrais semelhantes à meditação profunda, aumentando a atividade nas áreas associadas à atenção focalizada e consciência plena. A jornada que percorremos através da paisagem musical das Escrituras nos revela uma verdade profunda. A música não era apenas um elemento decorativo na experiência bíblica. Era um pilar central da espiritualidade,
uma ferramenta de transformação pessoal e comunitária, e uma linguagem privilegiada para a comunicação com o divino. Dos símbolos ressoantes do templo às canções de trabalho dos escravos hebreus no Egito, dos lamentos de Davi em cavernas, enquanto fugia de Saul, às celebrações exuberantes de Miriam à beira do Mar Vermelho. A música permeava cada aspecto da jornada espiritual do povo de Deus. E o mais extraordinário é que esta herança não é apenas um artefato histórico para ser estudado, mas um legado vivo para ser experimentado. Os hebreus compreenderam algo que nossa cultura hipertecnológica muitas vezes esquece, que somos seres integrados, corpo, mente, emoção e espírito entrelaçados. A música engaja todas essas dimensões simultaneamente. Quando cantamos verdades espirituais, não apenas as compreendemos intelectualmente, mas as sentimos visceralmente e as incorporamos fisicamente. Os neuropsicólogos hoje confirmam o que os salmistas sabiam intuitivamente. Cantar literalmente reorganiza nossos cérebros. A tradição musical bíblica nos desafia a expandir nossas expressões de adoração. Os salmos abrangem todo o espectro da experiência humana, da mais profunda angústia à mais exuberante alegria, da confissão dolorosa à gratidão transbordante. A pergunta que devemos fazer não é se nossa adoração musical é contemporânea ou tradicional, mas se é abrangente, se dá voz à gama completa de emoções humanas que vemos expressas nas Escrituras. Quando Jesus entoou os salmos na última ceia, ele estava se conectando com uma tradição musical que remontava a Moisés. Quando Paulo e Silas cantaram na prisão, estavam praticando uma forma de resistência espiritual que ecoava os exilados à beira dos rios da Babilônia. E quando o livro de Apocalipse descreve a adoração celestial, está repleto de imagens sonoras, harpas, trombetas, vozes como o som de muitas águas. Do Gênesis ao Apocalipse, a história da redenção é contada em música. A lição mais poderosa que podemos extrair desta jornada é que a adoração através da música não é opcional, é essencial. Não é um prelúdio para o verdadeiro culto, é culto em sua forma mais concentrada. Quando cantamos nossa fé, não estamos apenas expressando crenças, estamos literalmente inscrevendo-as em nossos corpos e mentes, construindo memórias comunais que podem sustentar uma comunidade através de desertos, exílios e perseguições. Se existe uma mensagem central que os salmos proclamam, é esta. Não importa quão difícil seja a circunstância, quão profunda a dor ou quão longa a noite, sempre há um cântico a ser cantado. Como o salmista declara, puseste um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Salmo 43. A música não é apenas uma resposta à bondade de Deus. Frequentemente, é o próprio veículo através do qual essa bondade se manifesta em nossas vidas. Agora, quero fazer um convite especial a você que permaneceu comigo até aqui, nesta exploração fascinante da música nas Escrituras. Se este conteúdo tocou seu coração, expandiu sua mente ou transformou sua compreensão da adoração bíblica, preciso que você faça 3 ações que farão uma diferença enorme. Primeiro, inscreva-se agora no canal. Não deixe este ser apenas mais um vídeo que você assiste e esquece. Torne-se parte da nossa comunidade. Estamos construindo um verdadeiro movimento de pessoas apaixonadas por desvendar os tesouros escondidos da Palavra de Deus. Na próxima semana, começaremos uma série especial sobre os festivais bíblicos e seus significados proféticos, que vai revolucionar sua compreensão do calendário bíblico. Segundo, deixe seu like neste vídeo. Este simples gesto literalmente transforma como o algoritmo do YouTube trata este conteúdo.
Seu like pode ser a diferença entre esta mensagem alcançar centenas ou milhares de pessoas. Você não está apenas apoiando este canal, está ajudando a espalhar conhecimento bíblico transformador para pessoas que talvez nunca pisem numa igreja. E terceiro, isto é crucial, deixe um comentário compartilhando qual aspecto da música bíblica mais impactou você ou como pretende aplicar essas verdades na sua vida espiritual. Seus insights não apenas enriquecem nossa comunidade, mas me ajudam a criar conteúdos futuros baseados naquilo que mais ressoa com você. Que as palavras do Salmo 98:4 sejam nossa despedida hoje. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra e rompam em júbilo. Cantem louvores e façam música. Até o próximo vídeo. E que sua vida seja uma canção de louvor ao Deus, que continua colocando novos cânticos em nossos lábios. Inscreva-se, deixe seu like e comente agora. Juntos vamos redescobrir o poder transformador da música bíblica e aprofundar nossa conexão com o Deus que cantou o universo à existência.